Vamos conversar hoje sobre autismo e medicação? É um tema que é cheio de tabu, de preconceito e de medo também, né? Antes de mais nada, eu quero deixar bem frisado aqui que autismo não é doença. Autismo é uma condição neurológica, tá? Então, não é uma doença, logo não tem cura. O que existe são intervenções para facilitar o dia a dia, que é ABA, fono, terapia ocupacional, fisioterapia e, em alguns casos, existe o apoio da medicação, que é para alguns sintomas específicos. Ah, Michelle, então tá bom, se autismo não é doença e não tem cura, para que existe medicação? Então, assim, a medicação ela entra em alguns casos específicos, como por exemplo, quando a pessoa tem uma ansiedade extrema, dificuldades para dormir, muita agressividade e também para as comorbidades do autismo, né? A gente sabe que é muito comum vir junto aí com o autismo um TDAH, depressão. Então, são mais nesses casos que a gente entra com uma medicação para poder tratar esses sintomas. Tá, e quem é que decide se essa pessoa, se essa criança precisa ou não de medicamento? É a mãe? É o pai? Como que funciona isso? Então, geralmente, você vai procurar um médico profissional, né? Você nunca deve medicar o seu filho porque o vizinho toma, porque o priminho que também tem autismo toma esse medicamento, então não é assim que funciona, né? Geralmente, os pais ali estão com alguma dificuldade muito séria, então você vai procurar um profissional especializado em autismo de preferência. Então você vai procurar ali um psiquiatra infantil, um neuropediatra, é um médico que seja especializado nisso, né? E aí você vai conversar ali com ele qual que é a situação aí da sua família, da sua casa. E aí, em conjunto, né, vai ser uma decisão em conjunto, família e médico, que vai resolver se essa criança precisa ou não de medicação e dosagem e tudo mais. Lembrando, gente, que medicação não vai resolver tudo, ela não faz milagre, então, na verdade, ela entra como um suporte, mas o que vai fazer a diferença é em casa, escola, as terapias. Então ela entra ali como um suporte. Então não adianta você achar que o seu filho aí tá apresentando um monte de desafios e que você vai entrar com a medicação e como um milagre isso vai ser resolvido. Não é assim que funciona. Aqui em casa mesmo, a minha experiência com o Noah, na mesma época que a gente entrou com a medicação, a gente fez algumas mudanças aqui em casa junto com isso. Então a gente cortou as telas, a gente ajustou a rotina, o horário de dormir, a gente comprou uma balança, que eu ainda vou fazer um vídeo só sobre essa balança, que é uma balança sensorial, que era para ele ter uma atividade interessante dentro de casa. Então, além dele gostar muito de brincar, aquilo estava mantendo ele regulado. Então, assim, foram várias coisas que a gente foi ajustando e que deram resultado, né? Foi bem longe de ser só medicação. E sempre lembrando também, né, gente, que assim como qualquer medicamento, existem os efeitos colaterais. Então não é só, ai, que legal, vou dar remédio pro meu filho e tudo vai ser resolvido. Aqui em casa mesmo, a nossa experiência com o Noah, o médico deixou bem claro quais eram os efeitos colaterais mais comuns de acordo com aquela medicação, né? E tem que ter um acompanhamento. Então, é o que ele falou pra gente, eu não quero ver o Noah dopado, nada disso. Então a gente começou com uma dose muito baixa e foi aumentando muito assim devagar, pouquinho, né? 0,1 ml por vez. E a gente até hoje, a cada 3 meses, a gente tem a consulta pra saber como que tá. Então assim, se tivesse, o Noah não teve nenhum efeito colateral, mas caso ele tivesse tido algum efeito colateral, com certeza o médico provavelmente ia tentar trocar a medicação. Então, assim, né, é algo que é muito sério e que você tem que fazer direitinho e sempre tendo essa consciência, né, de que pode sim e é comum ter efeitos colaterais. Então é isso, gente, assim, você medicar ou não medicar é uma decisão muito delicada. Eu confesso pra vocês que aqui em casa a gente nunca teve intenção de dar nenhum medicamento pro Noah. Uma coisa que eu sempre quis fazer era dar o óleo canabidiol, mas o meu marido ele sempre foi meio contra.
E aí, enfim, eu não tinha preconceito com o remédio, mas eu também não achava necessidade. Mas aí na hora que a coisa apertou, a gente recorreu imediatamente para um psiquiatra, a gente entrou com a medicação e aqui, pelo menos em casa, foi muito bom, assim. Hoje em dia, o meu filho, ele não é mais agressivo, ele não tem crise, então pra gente foi, assim, um divisor de águas. Ajudou muito, assim, então é isso que eu quero deixar pra vocês. Não tenha preconceito, né? Se for necessário, tem que entrar com medicação, porque a gente tem que pensar principalmente no bem-estar da criança, né? E lembrar também que não é para sempre. Aí cada caso é um caso, tem criança que vai tomar 1 ano, 2 anos, alguns vão tomar para sempre, mas o mais importante é sempre pensar na qualidade de vida e no bem-estar da criança. Então, se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa o seu like aqui pra gente. Eu também escrevi um artigo falando sobre medicação, que está bem detalhado, está lá no nosso site, que é o autismocomoeleé.com. E compartilhe esse vídeo com alguma família que você acha que pode se beneficiar desse assunto aí polêmico que é medicação. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.